Jovenzinhos, eu vou começar essa aula falando para os senhores que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa manhã de quinta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovenzinhos, nossa linda física. E galera, nessa aula nós vamos falar sobre circuitos elétricos ainda, eletrodinâmica, mas de alguns dispositivos que a gente pode usar nos circuitos e também algumas propriedades desses circuitos, tá bom? Então, quem quer acompanhar comigo aí, a partir da página 136, tá bom? Página 136. Nessa página, ele começa falando de resistência elétrica e lei de Ohm. Jovens, vamos entender primeiro o seguinte. Pensa comigo, é uma madrugada fria de junho. Você está dormindo na cama, quentinha, coberto, tá bem gostoso. Mas daí você acorda de madrugada e sente aquela dor na barriga. E quando você se dá conta, é fome. Você está com muita fome. Muita fome. E aí você lembra que tem um pedaço de pizza na geladeira. E você está com muita fome. Aí você fala, mas nossa, está tão quentinho aqui, está tão gostoso, eu não vou pegar um pedaço de pizza para comer agora. Mas a fome aumenta. A dor, aquela dorzinha na barriga, não te deixa dormir. Aí você fala, eu vou lá pegar um pedaço de pizza. Aí você levanta, joga um roupão por cima de você, ó. Corre para a geladeira, pega um pedaço de pizza e come aquele pedaço frio de pizza. Que coisa boa. Eu pergunto para vocês, jovenzinhos, se você não estivesse com tamanha fome, você teria saído debaixo das cobertas numa manhã, uma madrugada, aliás, fria, uma madrugada de inverno? Acho que não, né? Se fosse só um pouquinho, de manhã eu como. Ou se fosse só aquela vontadezinha, você fala, mas tá tão frio, né? Mas você sentiu aquela dorzinha no estômago, deu aquela fome. Foi tão intenso que você optou por levantar, mesmo estando muito frio durante a madrugada. Então, o que te motivou a sair debaixo das cobertas foi a fome. Se você não tivesse fome, você não ia sair debaixo das cobertas quentinhas. Jovens, a mesma coisa acontece com o elétron. O elétron está de boas lá na órbita, sossegado. Por que ele vai, do nada, começar a se movimentar pelo material? Vou dar um rolê aqui no material? Não. Tem que existir alguma coisa que faça o elétron se movimentar. O que fez você se movimentar durante a madrugada fria foi a fome. O que vai fazer o elétron se movimentar, jovenzinhos, é o que nós chamamos de diferença de potencial. Entre os pontos do material condutor, vão existir pontos de potencial de valores diferentes. E isso faz com que o elétron se movimente de um ponto para o outro. Essa diferença de potencial. Por exemplo, na tomada da nossa casa, existe uma diferença de potencial. E quando você coloca alguma coisa na tomada, você fecha o circuito, você submete os elétrons daquele material, todos, a uma diferença de potencial. E aí os elétrons se movimentam. Quando você usa uma pilha ou uma bateria no equipamento, essa pilha ou essa bateria, elas fornecem uma diferença de potencial. E é essa diferença de potencial que vai fazer os materiais se movimentarem, tá bom? Os materiais que eu digo, os elétrons, tá bom? É a DDP, diferença de potencial, que vai fazer os elétrons se movimentarem, beleza? Agora, jovens, pensa comigo. Você tem um pedaço de metal e você quer fazer passar corrente elétrica por esse metal. Você sabe que esses elétrons vão passar pelo metal porque o metal é um material condutor. Mas se você tentar fazer a mesma coisa com um pedaço de borracha, você vai conseguir? Pouco provável. Porque a borracha, nós falamos que ela é um material isolante. Ela não facilita a passagem dos elétrons, ela dificulta. Quando o material dificulta a passagem dos elétrons, nós chamamos ele de isolante.
Quando ele facilita, nós chamamos ele de condutor. Beleza? O que vai fazer um material ser isolante ou ele ser condutor, jovens? É a dificuldade que ele pode imprimir a passagem da corrente elétrica. Quando ele dificulta muito a passagem da corrente, ele é chamado de isolante. Quando ele facilita, ele é chamado de condutor. E para medir essa dificuldade, tem uma grandeza que nós chamamos de resistência elétrica. É o quanto o material pode dificultar a passagem da corrente. Quanto maior a resistência, menos corrente passa. Quanto menor a resistência, mais corrente passa. Então, a resistência é o quanto o material dificulta a passagem da corrente elétrica, esse movimento dos elétrons, tá bom? Todas essas informações que eu falei para vocês estão aí na página 136. Eu vou compartilhar minha tela com vocês agora para poder montar um esquema com vocês, tá bom? Jovens, não esqueçam de assinar a chamada, hein? Eu não estou mais anotando a presença por aqui, tirando foto nem nada. Vocês que precisam assinar a chamada, tá bom? Então não esqueçam. Não assinou, corre lá agora e assina Rapidovski. Boa, Rafael. Aí eu dou valor, meu rei. Então vamos lá. Então, circuitos elétricos, ó. O que a gente vai chamar isso aqui, ó? DDP. O que é isso aqui que eu falei, ó? É a diferença de potencial. E nós vamos representar, jovens, pela letra U, tá bom? Então, isso aqui, ó, é o que gera o movimento dos elétrons. Jovens, eu aconselho vocês a anotarem isso aqui. Tem ao longo do texto do livro de vocês, mas não está tão resumidinho quanto eu estou fazendo aqui, ó. Tá bom? O que é a resistência? Que nós vamos representar pela letra R, perdão. É a dificuldade que o material tem a passagem da corrente elétrica. Beleza? Então, quanto maior a resistência, maior a dificuldade que esse material tem para ter elétrons passando por ele. Então, ó, de modo geral, os metais, eles são bons condutores elétricos, então eles têm baixa resistência elétrica, tá bom? Agora, a madeira, borracha, acrílico, são materiais isolantes, ou seja, eles têm grande dificuldade a passagem da corrente elétrica. Beleza? Então, é isso que vai determinar a resistência de um material. Então, como é que eu faço para medir, por exemplo, a tensão ou a resistência de um material? A gente consegue combinar essas duas grandezas, jovens? Assim, ó. Assim, ó. Assim, ó. URI. U é igual a R vezes I. E essa equaçãozinha, ela é conhecida assim, ó, como a primeira lei
de Ohm. Ou seja, a diferença de potencial, aquilo que faz os elétrons se movimentarem no circuito, é a resistência do material vezes a corrente elétrica que passa por ele. Simples assim. Uri, primeira lei de Ohm. O que é a diferença de potencial, jovens? Eu vou colocar entre parênteses aqui também, ó. É medido em volt, que nós representamos pela letra V maiúscula. Então, quando você pensa na tensão da tua tomada, é 110 ou 220? 110 ou 220, o quê? Volt. E a resistência, jovens, ela é medida em ohm. Em homenagem a Ohm, que foi o cara que fez essas pesquisas aqui. E o símbolo da medida dela é esse aqui, ó. Meio esquisito, é uma letra grega, é o ômega. A última letra do alfabeto grego é o ômega maiúsculo, tá bom? Ohm. E lembre que corrente elétrica, ela é medida em ampere, beleza? Corrente é medida em ampere. Jovens, eu falei tudo isso para vocês. É importante você saber a tensão, resistência, a corrente. Mas, por exemplo, naquela atividade que nós fizemos semana passada, vocês tinham que olhar para os equipamentos da casa de vocês, para ver as potências deles e a gente saber a energia consumida. É ali que vai estar uma chave, uma palavra-chave, um tópico principal, que é a energia. Ou seja, para um circuito, quando ele está funcionando, qual que é a energia consumida por ele? Quando passa a corrente elétrica no material que tem resistência, qual que é a energia consumida por ele? Então, pensar sempre em termos de energia é muito importante. E para saber a energia, nós vimos que é fundamental saber o que? A potência. Quando é um equipamento, um eletrodoméstico, essa potência vem colocada nele, é tabelada. Você pode pesquisar a potência dele. Mas de um circuito elétrico, não. De um circuito elétrico, a gente precisa saber calcular a potência, tá bom? Então, a gente vai ter aqui, ó, a potência elétrica de um circuito, três equações que a gente vai poder usar. Ó, são três. A mais importante, a mais usada é a equação do π. E o pintinho pio, e o pintinho pio, e o pintinho pio, e o pintinho pio. Lá em casa tinha um cachorro. Eu sempre lembro dessa música. O pintinho pio. Ó, o que que é o pio? A potência de um circuito elétrico é a corrente elétrica que passa por ele vezes a diferença de potencial. É só multiplicar os dois. Ou você pode falar que a potência é π. É a resistência do circuito vezes a corrente que passa por ele ao quadrado. Ou você pode falar que a potência é por tensão ao quadrado pela resistência. Meu Deus, professor, e agora? Qual das equações eu irei usar? Ó vida, ó céus! Calma, jovens, calma. Essa quantidade de equação que tem aqui é para facilitar a tua vida. Você pode usar qualquer uma das três, que vai dar o mesmo resultado. Então, você vai usar a equação do π se você souber corrente e tensão. Mas se você souber corrente e resistência, você usa π. Se você souber tensão e resistência, você usa o por. Se você souber todas as grandezas, você escolhe qual você quer usar. Mas se você puder escolher, escolhe o π, que é só multiplicar. Não tem ninguém ao quadrado, não tem fração para você resolver. Beleza? Então, ó, dessa lousa, nós vamos ter essas quatro equaçõezinhas para a gente poder se divertir aí. A equação do π, da π, do por, para pensar em potência. E lembrem que essas equações são importantes porque é a partir da potência que nós conseguimos fazer relação, ó, com a energia elétrica consumida. Tá bom? Por isso que
as equações de potência são bastante importantes, tá bom? Até aqui, gatinhos e gatinhas. Abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Deixa eu dar um bisu no chat aqui. Sossegado. Vou dar 2, 3 segundinhos para vocês terminarem de anotar, jovenzinhos. E aí eu vou pegar uma nova lousa. Pronto. Jovens, e quando eu falo de circuitos elétricos, tem vários dispositivos que nós podemos colocar num circuito elétrico, tá bom? E cada um desses dispositivos, eles têm uma função diferente no circuito. Então, o que é um circuito elétrico? O circuito elétrico é um sistema por onde você tem corrente elétrica passando. Deixa eu colocar um título aqui, ó. Então, dispositivos de um circuito elétrico. O primeiro dispositivo que eu quero falar com vocês, jovenzinhos, é o seguinte. Para ter corrente elétrica passando pelo circuito, você precisa ter alguma coisa que produza uma diferença de potencial, certo? Porque se não tiver diferença de potencial, não vai ter elétrons se movimentando. Então é fundamental que você tenha diferença de potencial. Quem produz a diferença de potencial no circuito, jovens, é o que nós vamos chamar de gerador elétrico. Quem que vai ser o gerador no nosso dia a dia? Uma pilha ou uma bateria. Elas fazem o papel de gerador elétrico. Elas produzem diferença de potencial para o circuito. Beleza? Nós temos, jovenzinhos, fios condutores. São eles que fecham o circuito. Então, por exemplo, eu tenho a bateria, tá, mas e aí? O que eu vou fazer com a carga dessa bateria, com a energia ali armazenada? Eu tenho que ter um fio que liga a bateria a outro dispositivo, outro fio que vai ligar esse dispositivo a outro elemento que vai fechar o circuito com a bateria de novo. Então, são os fios condutores, fios feitos de material condutor, geralmente de metal, que vão permitir esse movimento dos elétrons, tá bom? Além dos fios condutores, jovens, nós temos uns dispositivos que são chamados de resistores. Na semana passada nós brincamos com um simulador, lembra? Que trabalhava com cada um desses dispositivos. A gente podia ir colocando eles no circuito e vendo o que acontecia, né? Tinha a pilha, que era o gerador, tinha uns pedacinhos de fio que você podia ir puxando para ir colocando no circuito. Então, todos eles tinham uma explicação, né? Um porquê que estava sendo usado.
Os resistores, jovens, eles têm uma função no circuito que é dificultar a passagem da corrente elétrica. Lembra que eu falei que alguns materiais dificultam muito, tipo a borracha? A gente tem alguns dispositivos que fazem isso, que tem a função de dificultar a passagem da corrente elétrica, tá bom? Por que a gente faz isso? Porque esses dispositivos, jovens, eles esquentam. Então, quando eu quero usar alguma coisa para aquecer, eu coloco um resistor. Por exemplo, um chuveiro elétrico. Dentro do chuveiro elétrico, você tem um resistor que esquenta e a água que passa por ele também fica aquecida. Dentro de uma sanduicheira, você tem um resistor que vai gerar aquele aquecimento para torrar o seu pãozinho. Numa torradeira elétrica tem um resistor, num forno elétrico tem um resistor, numa chaleira elétrica tem um resistor. Tudo o que você põe na tomada e esquenta, porque tem a função de esquentar, chuveiro, ferro elétrico, aquecedor, forno, prancha, secador de cabelo, tudo isso tem um resistor. A função dele é esquentar, beleza? Então, quando você quer uma fonte de calor no teu circuito, você coloca um resistor, beleza? Os circuitos também têm, jovens, receptores. O que eles fazem? Transformam energia elétrica em outro tipo de energia. Por exemplo, a televisão. A televisão ela é um receptor, porque ela pega energia elétrica e transforma em energia luminosa, que a gente consegue assistir a televisão, e transforma em energia sonora, porque ela passa a emitir som. Então, a televisão é um receptor. O rádio ele é um receptor, transforma em energia sonora, energia elétrica. Celular ele é um receptor, transforma a energia elétrica em energia luminosa, em energia sonora. Então, o liquidificador transforma energia elétrica em energia mecânica, ele gira aquela hélicezinha lá no fundo do copo do liquidificador. Então, os receptores, eles pegam energia elétrica e transformam em outro tipo de energia. Beleza? Que é a função, né? A gente quer que o receptor funcione. Para isso, eu preciso de um gerador. E aí eu fecho o circuito com um fio. Às vezes, eu preciso dissipar um pouco de energia, porque a potência que chega é muito grande. Aí você põe um resistor para dissipar um pouco de energia. Tá bom? E, jovenzinhos, nós temos os dispositivos de manobra ou dispositivos de proteção, que eu já vou chamar pelos nomes aqui, ó. Fusível, fio de chumbo, disjuntor. Os três, jovens, têm uma função, que é proteger o circuito. Beleza? Então, fio de chumbo, fusível e disjuntor tem a função de proteger o circuito. Como assim, professor? Eles bloqueiam a passagem da corrente. Vamos supor o seguinte, que o teu receptor, ele funciona com uma corrente de até 5 amperes. Se passar por ele uma corrente de 6 amperes, ele danifica. Então, para não correr esse risco, você coloca um fusível que permite corrente de até 5 amperes. Se passar uma corrente maior do que 5 amperes, você queima o teu fusível, de propósito. Queima o fusível, que é baratinho, mas não queima o teu receptor, que é uma peça cara do teu circuito. Então, é uma forma de você proteger o circuito. O disjuntor, ele é colocado geralmente nas residências. Ele permite uma certa passagem de corrente. Se a corrente se torna muito alta, os fios começam a esquentar muito, eles podem derreter e pegar fogo. Então, quando começa a aquecer muito o sistema elétrico da residência,
o disjuntor cai? E é de propósito, ele cai para proteger o circuito. Geralmente, quando cai o disjuntor, tem alguém tomando banho, tem uma torneira elétrica ligada, uma máquina de lavar. São equipamentos que consomem muita energia, que exigem uma alta intensidade de corrente. E aí, para não correr o risco de danificar a rede elétrica da residência, porque está vindo uma corrente de intensidade muito alta, cai o disjuntor, abre o circuito, e aí só depois que todo o sistema esfria que você consegue fechar o disjuntor de novo. Beleza? E o fio de chumbo, jovens, tem a mesma função. Porém, o fio de chumbo, ele funciona para proteger circuitos de empresas, de indústria. Por quê? A corrente vai passar por ele e ele vai esquentar muito ao ponto de derreter. Só que para ele derreter tem que ser uma corrente de intensidade muito grande, que é a corrente usada na indústria. Então ele é usado geralmente na indústria, nas fábricas, porque para derreter esse fio tem que ter uma intensidade muito grande de corrente elétrica. Um fusível disjuntor e um queimar direto, porque eles são para baixas intensidades de corrente. Fio de chumbo faz o mesmo papel para altas intensidades de corrente elétrica. Beleza? Gatinhos e gatinhas, até aqui, para esses 5 dispositivos que eu falei para vocês. Perguntinhas, questionamentos, mandem aí, vai lá. 3 segundinhos para perguntinhas, senão eu vou pegar uma nova lousa, que tem mais alguns dispositivos que eu quero falar com vocês. Tudo ok, então vamos pegar uma nova lousa. Dei um print da tela se não anotaram tudo. Isso aqui tudo tem no livro de vocês, tá, jovens? Só que ele está espalhado ao longo do capítulo. Aqui eu estou resumindo, tá? Outro dispositivo, jovens, é a chave liga e desliga. Vou chamar assim, ó, chave LD. Qual que é a função dela? A função dela é abrir e fechar o circuito. Jovens, o melhor exemplo de chave liga e desliga é o interruptor que nós temos em casa. Quando você entra num cômodo e você quer acender a luz, você aperta o interruptor. Quando você quer sair, quer apagar a luz, você aperta o interruptor de novo. O interruptor é uma chave liga e desliga. Ele abre e fecha o circuito elétrico do quarto, por exemplo. E aí ele abre e fecha o circuito elétrico da lâmpada que ilumina esse quarto. Quando você apaga a luz, você não deixa de fazer a tomada funcionar, porque a tomada não está ligada nesse circuito, a tomada está ligada a outro circuito da residência, beleza? Então a função da chave liga e desliga é abrir e fechar o circuito elétrico. E nós temos ainda, jovens, um dispositivo chamado amperímetro. Outro chamado voltímetro. E outro chamado multímetro. Meu pai, né? O que é tudo isso? Jovens, olha para o nome. Ampere, amperímetro, ampere, está associado à corrente elétrica. Voltímetro, volt, está associado à tensão, volt. E multímetro, multi não está ligado com nada, né? O que é multi? Vamos entender na sequência. Olha só, o amperímetro, jovens, ele é um dispositivo que vai medir corrente elétrica, beleza? Amperímetro vai medir corrente elétrica. E o voltímetro, jovens, ele vai medir diferença de potencial, beleza? Amperímetro mede corrente, voltímetro mede diferença de potencial, tá bom? E o multímetro, jovenzinhos, ele é um dispositivo que contempla os dois em um só. Ao invés de você ter um amperímetro e um voltímetro, você compra um multímetro, porque nele você tem os dois, a possibilidade de medir corrente e de medir
diferença de potencial, tá bom? Eu vou escrever assim, ó, é um equipamento contempla um amperímetro e um voltímetro. Beleza? Jovens, vejam que eu passei a função de cada um deles para vocês, mas nós não nos preocupamos muito em fazer conta com isso. Dá para fazer. Desenhar o circuito, calcular a intensidade da corrente que passa num perímetro, a tensão do voltímetro, dá para medir a resistência do resistor, dá para fazer um monte de conta, tá bom? Mas aqui a gente está preocupado em entender qual que é a função de cada um desses dispositivos, tá bom? E aí, quando a gente for fazer os exercícios, eu vou comentar um detalhe com vocês que eu não falei hoje, que é a associação dos resistores. Os resistores são os dispositivos que dificultam a passagem da corrente, lembram? Eu posso ligar resistores de muitas formas diferentes e ter resultados diferentes. Mas aí é um raciocínio um pouco mais específico que devo deixar para a próxima aula. Hoje nós só entendemos a função de cada um dos dispositivos, beleza? Depois do intervalo, jovenzinhos, na última aula, no caso com vocês vão começar a brincar com os exercícios do final do capítulo, tá bom? Da página 141 até a 145. Então, se aparecer algum exercício que você não consiga fazer, deixa marcadinho o que você não entendeu do exercício, o que você não conseguiu e pula para o próximo. E deixa anotado esses exercícios, porque na semana que vem eu vou fazer a correção deles com vocês. E são 12 exercícios no capítulo, talvez eu não consiga fazer todos na aula. E aí eu vou priorizar aqueles que vocês trouxerem indicados, que sentiram dificuldade ou que não conseguiram fazer, para discutir com vocês. Tá bom? Então, é importante que vocês deixem anotadinho aí qual vocês têm mais dificuldade, qual vocês não conseguiram, e eu priorizo esses exercícios para discutir com vocês na aula da semana que vem. Tá bom? Então, a próxima aula de hoje brinca com os exercícios, e na aula da semana que vem, nós vamos corrigir esses exercícios. Beleza? Jovens, eu vou interromper o compartilhamento de tela aqui, tá bom? Galerinha, seguinte, campanha que nós estamos fazendo de Natal, campanha de arrecadação. E eu sou um dos padrinhos da turma de vocês, né? Nono A é eu, o professor Rafael e o professor Neucir, jovenzinhos. E como é que tá o parangolê de vocês para arrecadação? Tá suave para arrecadar o óleo? Já conseguiram? Não conseguiram nada? Conseguiram muito? Tá médio? Como que tá a organização de vocês aí? Alguém sabe me dizer? Falem comigo. Não tem nada? Essa nossa interatividade, né? Eu falo, vocês respondem. Essa conexão é muito sensacional, né, jovens? Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Jovens, vocês são responsáveis por arrecadar o óleo, beleza? Fiquem atentos às datas, tá bom? Ó, data de entrega, até dia 20/11, vocês vão ganhar 10 pontos por litro de óleo. E depois do dia 20/11 é só 5 pontos. Então, se organizem, mobilizem os colegas aí para conseguir arrecadar as doações até dia 20/11, beleza? Eu vou comprar também alguns frascos de óleo, vou levar lá na escola até o dia 20/11 e eu deixo indicado que é para a turma de vocês, que é para o nono ano A, beleza? Mas vamos lá, galera, incentiva a galera a participar, conversa com o pessoal da família, com a vizinhança aí, arrecada uma quantidade de óleo para a gente poder fazer várias cestas bem caprichadas aí para as pessoas que estão precisando. Beleza? Gatinhos e gatinhas,
Eu agradeço a atenção de vocês. Desejo uma ótima segunda e terceira aula, um ótimo lanchinho para vocês. Nos vemos de novo na última aula, tá bom? Me dê um tchau bem bonito, jovens. Tchau! Tchau. Tchau, tchau. É, falou.